Dylan elogia Helhan pela descoberta dos crimes do prefeito e o convida para trabalhar no palácio junto a ele. Mas Helhan não tinha planos de voltar pro palácio, o que deixa Nima contente, porque dessa forma ele poderia trabalhar para ela, assim como Belly. Os dois ficam curiosos e Dylan diz que isso também funcionaria, já que Nima tinha um certo plano, mas suas vidas estariam em risco caso aceitassem. E para terem mais detalhes, todos na sala precisariam jurar por seus nomes, incluindo o príncipe que concorda. Todos fazem o juramento. E para comemorar o 8º episódio, é só deixar a sua inscrição, e se quiser o 9º, você só precisa curtir e comentar bastante. Aliás, não se esquece de se inscrever no meu canal de jogos que tá aqui na descrição e se chama Nezunoob. Mas chega de enrolação e bora pro anime. Dylan conta o plano da pequena e Will fica impressionado que ela queria reunir os monstros para criar um assentamento para eles. Algo meio doido, mas Ralph diz que iria funcionar porque até os monstros entendiam a fofura de Nima, e Dylan deixa Ralph na liderança, já que ele se tornaria o próximo duque, deixando ele muito feliz porque ficaria mais tempo com Nima. E claro que Will também se oferece, já que tinha trago seu trabalho junto com ele, então não teria problema. E Bel e Helhan aceitam a proposta da pequena e Nima escuta Nox chegando. Então com certeza Shink também tinha retornado. Ela abre a porta e dá um mega abraço no monstro, deixando seu irmão enciumado enquanto ela perguntava como tinha sido, e Shink diz que tinha conseguido conversar com os goblins, mas seu irmão emite uma aura assustadora e pede que ela apresente esse rapaz a ele. E ela diz que ele se chamava Shink e era um Hobgoblin que tinha evoluído para uma criatura misteriosa. Ralph fica indignado e Dylan diz que Shink estava ligado a ela por seu nome verdadeiro e seria como um guarda-costas para ela. E logo em seguida Shink diz que o bando de goblins não tinha entendido o plano, então ele teve que partir pra pancada para assim torná-los seus subordinados. E agora os espíritos estavam os levando até a caverna, resolvendo assim o caso dos goblins. E Nima pergunta ao seu pai se tinha alguma informação sobre os kobolds de Lenice, e ele conta que eles tiveram relatos de um grupo grande e de ataques a caravanas. E Nima pergunta ao líder do esquadrão, que conta que tinham por volta de 100 kobolds, que eram divididos em 6 grupos e tinham funções específicas como guarda e reconhecimento. E o líder do grupo principal seria um lobisomem de nível mais alto. Dylan questiona como ele conseguiu essas informações e o homem diz que veio da guilda de aventureiros e em breve iriam para Lenice para tentarem resolver o caso, mas Nima fica curiosa sobre como era a pessoa responsável pela missão, já que era possível que alguém esteja impedindo que as informações cheguem até a capital, e o líder diz que soube que o comandante regional trabalhava no quartel-general do centro antes de ser designado para lá, fazendo Nima pensar que ele tinha sido rebaixado, mas não dava para saber nada com isso. E enquanto isso, Dylan dizia que aparentemente as pessoas que atacaram Shink eram aventureiros ou alguém fingindo, mas também poderia ser um pedido da guild, e de qualquer forma estava parecendo que eles estavam lidando com um inimigo bem numeroso e organizado. E Bel se oferece para checar na guild para descobrir de onde veio o pedido, mas Dylan acreditava que seria perigoso, já que não sabia onde o inimigo estava e poderiam haver espiões em outras províncias ou entre os cavaleiros. Nima fica preocupada e seu irmão percebe e diz para ela ficar calma, já que o rei nunca ficava para trás. E ela se lembra que uma nobre dama precisava manter o sorriso sempre. E seu pai diz que como eles não sabiam onde seus inimigos estavam, eles deveriam chamá-los de uma outra forma, que apenas eles entenderiam, e decide chamá-los de Runohakis, e chamariam o caso do ataque aos monstros de incidente da província do sul. E Nima se lembra que Runohakis eram as famosas baratas de sua vida passada. Mas Dylan continua falando que no dia seguinte iria retornar para casa e Ralph iria continuar a inspeção, e por isso ele pede ao líder dos cavaleiros que os acompanhem e protejam se possível, apesar de saber que os cavaleiros serviam civis. Mas eles concordam, já que acreditavam que nesse momento seria benéfico pro povo protegerem os membros da família Osfi, fazendo Nima ficar emocionada. Ela fala com seu pai sobre Lenice e ele diz que sabia que ela iria mesmo se ele não permitisse, já que ela queria
incluir os kobolds em seu plano. Mas agora os adultos precisavam conversar e por isso ela deveria dormir um pouco. A pequena concorda e diz que iria dormir juntinho com Lars, mas seu irmão avisa que não era possível, já que ele era a besta sagrada do príncipe. Então sugere que ela durma com ele, mas a pequena faz birra e diz que iria dormir com Shink, deixando Will e Ralph bolados, e no final eles permitem que ela durma com Lars. Enquanto tinham uma conversinha com Shink, Nima leva Lars pra cama e até mesmo Gratia aproveita seu pelo fofinho, apesar de estar com medo do tigrão, mas mesmo assim eles dormem num mega fofucho. E no dia seguinte eles conversam sobre o plano de Nima, que Will sugere chamar de outro modo, e Ralph sugere que o chamem de Operação Amizade com os Monstrinhos, o que até mesmo Nima acha péssimo. Ralph fica bolado e decide deixar a responsabilidade com Will, que decide chamá-lo de Projeto Shiana, já que Shiana em celestianês significava força e coragem, porque aparentemente o deus da criação gostava muito de Nima. Ela fica nervosa e Will diz que Lars, Sol, Shink e Gratia tinham poderes fora do comum e todos se reuniam em volta dela, então era normal pensar que Deus os trouxe até ela. Mas a pequena diz que Deus amava todos e Will concorda, já que ter o sangue real os fazia um pouco especiais, fora o fato dele ter o maior fofucho de todos. E enquanto isso, Karna ficava bolada porque Nima não retornou com o pai e podia ser perigoso, mas Dylan diz que não tinha problema, já que Sol e Lars estavam com ela. E sua mulher pergunta o que Nima estava planejando, e dessa forma Carnage e sua mãe souberam sobre os diversos monstros no território e que tinha alguém por trás disso, deixando Carnage furiosa, porque os monstros também eram criação de Deus e alguém estava tentando usá-los para benefício próprio. Ela se pergunta qual seria a melhor punição para eles. E sua mãe diz que ela estava fazendo a mesma cara que Dylan quando pensava em algo malvado e pensa sobre o rancho de monstros que Nima estava pretendendo criar. Então seria melhor ela começar a reunir pessoas para trabalharem no local, nas guildes de aventureiros. Carnadia fica pensativa porque não sabia como ajudar e pede para ir ver Nima, mas seu pai diz que não podia permitir, já que o príncipe estava com eles e estavam com poucos guardas, então sua mulher diz para contratarem guardas da guilde, já que receberam uma carta de Philip, o tio de Karna, que tinha os visitado quando Nima nasceu e chegaria na capital no dia seguinte. Dylan fica animado porque ele era um ótimo companheiro, além de um aventureiro experiente que se tornou um dos poucos ranks roxo, e com certeza seria o instrutor perfeito para Karna, já que seria bom pro seu futuro ter experiência em subjugar monstros, fazendo ela perceber que dependendo do que seu pai fizesse, eles se tornariam alvos deste inimigo, o que parecia bem divertido. E se ela não pudesse ficar mais forte, não poderia ficar ao lado de Nima. Ela fica empolgada e Nima finalmente chega em Lenice, e a pequena se pergunta onde os kobolds estavam, e Ralph pede que ela se comporte, já que estavam na linha de frente da batalha contra os kobolds. E à frente os cavaleiros anunciavam que o príncipe e os filhos do duque tinham chego, mas os guardas pedem para vê-los pessoalmente. Então Will e Ralph descem da carruagem, já que deviam estar desesperados para protegerem a cidade, enquanto Nima esperava na carruagem. Mas a pequena pede aos espíritos do vento que contem o que estava acontecendo, e ela escuta a voz de Will, que dizia que estava acompanhando Ralph. E o comandante Dylan os alerta que nessa região tem aparecido muitos kobolds, então seria prudente ir embora o mais rápido possível. Mas Ralph diz que veio por ordens do Duque para monitorar o aparecimento dos monstros, e por isso Dylan os leva até o Lorde do território, e Nima percebe que Will e Ralph estavam sincronizados, o que seria de grande ajuda. E logo em seguida eles encontram o Marquês Parzef, que estava todo detonado, já que era difícil de dormir por conta dos kobolds. Mas o que realmente chama a atenção de Nima seria aquele cara dissimulado ao seu lado, que talvez seja o comandante que foi rebaixado, e enquanto isso o Marquês dizia que não tinham cavaleiros suficientes para lidarem com os kobolds, então pediram a ajuda da guild, que formou um esquadrão para resolverem o caso, e talvez comecem assim que o Raad Vermelho chegasse. Will reconhece esse nome e diz que a última vez que ouviu ainda seria Raad Azul, fazendo Nima perceber
poder, que eles deviam ser fortes, já que até o príncipe os conhecia. A pequena começa a ficar nervosa, porque desse jeito os kobolds seriam exterminados, então precisava falar com eles antes que esse povo apareça. E por isso ela pergunta se poderiam dar uma olhada na cidade. Todos ficam confusos e Ralph percebe seu nervosismo e diz que o Duque pediu que eles fizessem um relatório e precisava saber da situação interna e externa, e não seria perigoso já que eles estavam com membros da cavalaria real, e por conta disso o Marquês permite. E do lado de fora eles se deparam com um cenário terrível que não estava pior graças aos cavaleiros, mas Will sugere que eles visitem o subúrbio e notam que o lugar estava em um estado crítico, com muitas pessoas passando fome, porque talvez alguém esteja interrompendo a ajuda. Nima pensa que nem parecia que eles estavam em Gashi, mas o som de uma criatura chama sua atenção e os cavaleiros correm em direção a ele. E Shink leva Nima até umas crianças que estavam chutando um cachorrinho. A pequena pergunta o que fizeram com ele e um garoto diz que seu pai tinha dito que todos os cachorros eram inimigos e questiona qual era o problema de derrotarem um inimigo. E Nima pergunta se esse filhote realmente seria inimigo deles e seu pai deve ter se referido aos kobolds. E mesmo que ele seja, ainda era vergonhoso atacar alguém indefeso que nem mesmo podia reagir. O garoto fica irritado e tenta bater nela, mas os guardas o seguram. E Nima diz que era errado começar com violência, porque a verdadeira força deve ser usada para proteger os fracos, e pede que eles entreguem o filhote, já que não iriam fazer nenhum mal a eles, e as crianças se afastam do filhote e Nima o pega no colo, e pensa que precisava que seu irmão usasse um feitiço de cura imediatamente, e pergunta o que o garoto estava protegendo, e se não queria proteger seus amigos, mas ele diz que ela não passava de uma nobrezinha, que não sabia de nada, e Nima responde que poder não era apenas força física, e se ele conseguir manter seu caminho e não se tornar covarde ou trapaceiro, e sua força vier acompanhado de honra e respeito, como os cavaleiros que ali estavam, ele se tornaria um homem maravilhoso, capaz de proteger o que lhe era importante. E por isso o garoto anuncia que era filho do aventureiro Guy Crius, o Vermelho, e se chamava Belgar e se tornaria tão forte quanto ele, para proteger todo mundo. Nima também se apresenta e diz que se lembraria dele, e assim o grupo se retira, e Ralph cura o filhote que lambe a cara de Nima. Ela pergunta onde estava a mamãe dele e o filhote olha para a floresta, deixando todos curiosos, e Shink pergunta se eles não tinham percebido que ele seria um filhote de kobold, deixando todos abismados, enquanto Ralph dizia que Nima tinha muita sorte e talvez Deus tenha escolhido, e Will diz que se forem o devolver para a mãe, eles com certeza seriam atacados porque achariam que o levaram à força, mas Nima acreditava que como estavam com Lars, a besta mágica, eles não os atacariam de imediato. Lars concorda e Will diz que ele era muito mole com ela, e a pequena fica feliz porque iria devolver o filhote à mãe a todo custo. E com isso chegamos no final do 8º episódio. Muito obrigado que ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!